povo querido! Bom dia, paz para você, meu irmão, minha irmã. Cheguei, minha gente, vambora! Gente, a live de hoje também tá preciosa. Nós estamos numa série de palavras sobre restauração financeira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, vocês nessa manhã. Que alegria ter vocês aqui. Nossas irmãs queridas que já estão entrando. Ju, seja bem-vinda, Juliana. Vou colocar você aqui como moderadora, depois fixa o tema hoje pra gente. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Para você que está entrando aqui no Insta, né, ao vivo comigo, todo dia, 6h30 da manhã, ou melhor, segunda, quarta e sexta, né? 6h30 da manhã. E também quem está no YouTube, vendo pelo YouTube, seja muito bem-vindo, que Jesus te abençoe, que essa seja uma manhã preciosa, onde o Senhor vai falar com você, né? Ele é soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Adora o Senhor, né? Aproveitar esse momento de início. Tudo que acontece. Seja bem-vindo, Miriam, Porto, Jaque. Amém. Bom dia, bom dia. Tu és tremendo. E apesar dessa paz, Maria Amélia, minha querida Maria Amélia, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me. Amém, Jesus. Uma manhã de adoração, né? Que bom, que hino lindo. Gente, estamos numa série de palavras, né? Nós estamos falando aí sobre o valor do dinheiro na adoração. Nós estamos falando sobre uma questão de honra. Eu já tinha estudado esse livro em alguns momentos, né, algumas partes dele, né? E pegando ele agora também para ensinar para vocês sobre o valor do dinheiro na adoração, a gente percebe aqui que como que a adoração, né, ela vai muito além do que erguer as mãos, como a gente tem falado aqui, né? Do que ter na igreja. Então a gente adora a Deus quando a gente, por exemplo, renuncia um pecado. A gente adora a Deus. Entendeu? Vamos compartilhar essa live aí, vamos começar a mandar aí para mais gente. Gente, vem para a live ao vivo. Em nome de Jesus. Então a gente adora a Deus, a gente vai ver aqui que a adoração ela é uma coisa impressionante. Então a gente precisa entender que tudo em nós, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, adora ao Senhor. E o dinheiro não é diferente. Por isso que a Bíblia fala que o apego ao dinheiro, né, é a raiz de todos os males. Não fala que o dinheiro é o problema, né? A gente sempre, às vezes, ouviu dizer, olha, o dinheiro é a raiz de todos os problemas. Não. O apego, o amor, a adoração, né? Então, é algo muito diferente. Então, por que a gente está trazendo essa conversa, né, esses dias aqui? Nós estamos fazendo uma imersão no dia 15 e eu já quero mostrar para vocês a importância dessa imersão. A gente vai trazer aí muito conhecimento para vocês dessa área. E esse entendimento destrava muitos problemas que a gente vive ao longo da nossa vida financeira, né? Tem situações que são heranças espirituais? Tem, porque às vezes você está caminhando, você está tentando fazer tudo certinho, né? Você paga ali seus impostos, você anda corretamente, mas você percebe que as coisas estão travadas, né? Não sai a promoção, você não consegue passar num concurso. Gente, tem herança espiritual financeira, porque lá atrás, o avô, o bisavô, já expliquei isso aqui nas lives, nas outras lives, você que está chegando agora, dá uma olhadinha depois. Lá atrás, teve envolvimento de assassinato, né? Aborto, muita coisa. Na geração, na família, isso vai travando, entendeu? Mas o Senhor hoje está nos dando essa oportunidade de aprofundar esse assunto. E eu gosto muito desse assunto que eu vou falar hoje, das primícias, né? Eu sempre, quando eu estava na direção, eu trazia na direção de igreja
diretamente, né, a gente trazia esse entendimento, essa pregação no início de janeiro, né, a gente fala sobre as primícias, só que é um assunto, é uma pregação, é uma palavra que é muito mais profunda do que simplesmente fazer um culto, né, de primícias, mas trazer o entendimento e a prática, né? E tudo flui muito. Porque, como a gente vai ver aqui, quando você consagra o fruto, você está consagrando o tronco, as folhas. Quando você consagra a semente, vamos melhorar aqui. Quando você consagra a semente, você está consagrando o tronco, né, a raiz, o fruto, você consagra tudo. Parou para pensar? Então a gente vai comentar sobre isso. E Deus abençoe Marília, amém. Cadu, Ana Cristina, Deus abençoe a vida de vocês. Amém, glória a Deus. Eu vou fazer uma oração pra gente iniciar aqui, já abençoar a sua vida nesse dia, tá? Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, né? Tudo que a gente concorda na terra é concordado no céu. Então vamos orar aqui, quero abençoar a sua vida já nesse momento. Pai, no início, Senhor, dessa live, eu já quero agora te entregar nas tuas mãos, Senhor. Eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor, esse momento que nós estamos aqui aprendendo essa palavra. Senhor, eu sei que o Senhor vai destravar muita coisa nesse dia, muito entendimento, porque o meu povo perece por falta de entendimento. E eu peço agora, Espírito Santo, que o Senhor me ilumine, que o Senhor me capacita, Senhor, nesse momento, para trazer, Senhor, essa mensagem, essa palavra. E agora, Pai, no nome de Jesus, todo intento, toda seta, todo intento, toda seta, Senhor, preparada contra nós, eu repreendo em nome de Jesus. Todo dardo inflamável do maligno, em nome de Jesus, cai por terra agora. Toda bruxaria, tudo aquilo, Senhor, que atrapalha, Senhor, a nossa vida, nosso caminhar no dia de hoje, contra a nossa saúde, contra a nossa mente, em nome de Jesus agora. Senhor, eu te entrego essa live nas tuas mãos. E todos que estão aqui assistindo, Senhor, no ao vivo. E aqueles que vão assistir, Senhor, também no YouTube. Eu peço que o Senhor alcance, Senhor, e toda barreira, toda religiosidade, todo preconceito, cai por terra em nome de Jesus, Pai. E eu creio, Pai, no nome de Jesus, muitas coisas vão ser destravadas na vida financeira do teu povo, em nome de Jesus. Guarda as nossas vidas, guarda a casa de cada um. Aquele que está indo para o trabalho, Senhor, abençoa a vida dele no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Marcele também, Deus abençoe vocês que estão entrando. Então eu venho falando a questão do dinheiro, né? Vários assuntos aqui. Então hoje eu vou falar sobre a lei das primícias. Amém? Gente, tem um versículo em Provérbios. Provérbios 3:8, né? Abre aí depois, se você puder. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 9. Provérbios 3:9. Diz assim, 9:10. Honra ao Senhor. Olha como é que já está dizendo. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. A gente vai tentar desenvolver aqui uma conversa, né, bíblica, para vocês entenderem essa questão da primícia, tá? Já falo que não vai dar pra gente aprofundar aqui, porque senão eu vou ter que ficar 2 horas aqui com vocês, 3 horas. Mas eu vou tentar mostrar para vocês, né, através desse ensino, desse estudo, a importância dessa primícia, né, ao Senhor. Como tudo muda. Honrar o Senhor vai muito mais além do que rituais e tradições. Adorar a Deus, honrar a Deus é em tudo, em todos os pequenos detalhes. É nas suas renúncias, como eu estava falando aqui. Quando você renuncia a algo, você está honrando ao Senhor, né? Então, gente, é muito sério isso. É um ensino tão cristocêntrico que se a gente fosse ensinado de todas as formas dentro da igreja dessa forma, nós seríamos muito mais bem-sucedidos. Porque
A honra é eu dizer para aquela pessoa assim, você é muito importante. Você tem o primeiro lugar na minha vida. Então, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho teus lagares. Provérbio 3, 9 e 10. Então, ao mencionar a necessidade de darmos honra ao Senhor em nossas finanças, a palavra do Senhor fala sobre os nossos bens e também sobre as primícias da nossa renda. Não se trata apenas de honrá-lo com os nossos bens, nem tampouco honrá-lo apenas com a nossa renda, e sim com as primícias. Entendeu, gente? Primícia é o que? É o primeiro fruto de tudo. A gente vai desenvolver aqui. E aí, Deus não instituiu as ofertas pelo fato, né, de precisar delas. Preste atenção, Deus não precisa delas quando Ele instituiu isso. Mas para provar o nosso coração. Porque, gente, a gente tem uma facilidade de idolatrar as coisas. De se apegar às coisas. Né? Que isso é antigo. Né? Moisés demorou a descer do monte. 40 dias Moisés sobe. E Moisés não vai vir mais não. Acabou. Moisés morreu por lá. O que o povo começou a fazer? Fala aí pra mim. Vamos lá. O povo falou assim, olha, Arão, não dá. Moisés acho que não desce mais não. O que o povo? Fala aí pra mim. Então a gente percebe que o nosso coração, ele se apega. Então quando Deus instituiu as primícias, e era de tudo, por exemplo, a gente vai ver aqui que na cidade de Jericó, por que Deus falou assim, olha, não vai pegar nada nessa cidade. Fica aqui que eu vou te explicar. Então, quando Moisés sobe, o povo fala assim, vamos fazer um bezerro de ouro para a gente adorar esse bezerro. Então, a nossa natureza, ela já tem essa tendência de pecar, de adorar. A gente se apega. Por isso que a gente não pode aceitar adoração. Porque bezerro de ouro. Entendeu? Já é da natureza do homem. Então, quando Deus instituiu a oferta pelos fatos de precisar, isso aí, bezerro de ouro, Ana falou, Marli, para provar o nosso coração numa área, numa das áreas em que demonstramos um grande apego. Então, com a lei das primícias, não é diferente. Deus não precisa dos primeiros frutos. Preste atenção, Deus não quer. Por que Deus pediu os primeiros frutos? Será que Deus quer? Não, Ele não precisa disso. Mas Ele está testando você. Como que está teu coração? Gente, isso aqui faz toda a diferença pra gente. Porque a gente é muito apegado mesmo. Isso aí, um bezerro de ouro. Então nós é que precisamos dele. Deus não precisa dos primeiros frutos. Nós é que precisamos dele em primeiro lugar em nossas vidas. E este é um excelente exercício para mantermos o nosso coração consciente disso. Então, por exemplo, você vai abrir um negócio. Aí a gente está orando, Deus me prospera. Deus me abençoa. Eu quero abrir um negócio. Estou sentindo no meu coração, tarará, tarará. E aí, quando você abre aquele negócio e você fala assim, Deus, o primeiro fruto vai ser teu. Olha que diferença que faz. Você está abençoando toda a raiz, todo o tronco, todo o fruto que você vai colher. Senhor, essa primeira semente aqui é sua. Depois eu vou explicar aqui, e mais ainda na imersão, como que você faz para ofertar as primícias, tá? Vamos lá. Então, lembramos em Êxodo 13 que os primogênitos, né? Vamos desenvolver isso aqui, ó. Em Êxodo 13, que se os primogênitos, considerando o primeiro fruto do ventre da jumenta, não fosse resgatado, o seu pescoço deveria ser quebrado. A importância da lei das primícias não estava no que seria feito com a oferta, mas no princípio de ela não ser utilizada em benefício próprio. Então, lá em Levítico,
em Êxodo, Deus foi estabelecendo através de Moisés princípios, leis milenares. Gente, essas coisas não morreram. A gente está na nova aliança, eu vou falar aqui se eu tiver tempo. Não é porque a gente está na nova aliança que a gente fala assim, acabou-se tudo. Não, Deus ainda é o mesmo. Deus, ele honra você quando ele abençoa você de uma forma sobrenatural, quando você honra ele nas primícias, nos primeiros frutos de todo o seu trabalho, de tudo aquilo que você ganha. Por exemplo, o primeiro filho, a gente vai ver aqui. Como que o primeiro filho, né, ele é a primícia do teu ventre. Assim também, quando muitas pessoas consagram esse filho também a Deus, e quando também essas pessoas tiram essa criança, o primeiro fruto. Raciocina comigo. Se a primeira semente que eu plantei, ela vai ser toda abençoada, todo aquilo que vier dali agora, daquele ventre, está consagrado, imagina quando eu amaldiçoo o primeiro fruto. Eu tiro. Vocês estão entendendo, né? Porque eu não posso falar a palavra aqui. O primeiro fruto. Todo mundo que vem ali está dentro de... Estão entendendo? De um lugar que foi amaldiçoado. Por isso que no mapeamento espiritual, a gente vê essa questão também. Às vezes você foi gerado no túmulo dos seus irmãos. Gente, é muito profundo, né? Então vamos lá. Amém? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Quem tá entendendo, fala pra mim aí assim, amém, Matheus, tô começando a entender. Tá saindo assim, tá dando uns insights. Fala pra mim aí, pra mim saber, que o negócio aqui é profundo. Amém? Então, ó. O que será feito com a oferta? Mas no princípio de ela não ser utilizada em benefício próprio. Entregar ao Senhor as primícias da nossa renda é dar-lhe a honra. Amém, ó. Tem gente entendendo. É entregar-lhe a honra. É distingui-lo. Entregar as primícias ao Senhor é dar a honra, é distingui-lo. Por exemplo, quando você faz uma festa, né? Você faz uma festa de aniversário na sua casa, tarará, aquela coisa maravilhosa, né? Gente, vamos fazer uma festinha aqui. Aí você começa a convidar pessoas especiais, né? Todas as pessoas que estão na sua festa, não é verdade? Elas são o quê? Convidados especiais, correto? Profundo, ó. Todos que estão ali, que você chamou para sua festa, todos são de alguma forma convidado especial. Mas vai ter uma pessoa ali que ela se destaca de todas. Aquele momento que você fala assim, gente, o primeiro pedaço do bolo vai para quem? Né? Aí a gente dá para aquela pessoa mais querida, quando é mãe, quando é pai, ou quando é um amigo, ou quando é esposo, esposa, filho. Então você vai dando ali para aquela pessoa que tá. É isso. Entendeu? Deus nos dá o bolo inteiro. Mas o primeiro pedaço é honra ao Senhor. Então isso faz toda a diferença no nosso modo de pensar agora. No nosso modo de agir. Então, é demonstrar o lugar especial que ele ocupa em nossas vidas. Deus quer ser o primeiro em nossas vidas. A rebelião de Satanás foi a tentativa de usurpação desta posição divina. Pensa? O diabo também queria ser. Peraí, só Deus. E ainda hoje, ele tenta tomar o trono de Deus em nossos corações. Mas devemos manter o Senhor em seu devido lugar. Por isso que a gente leu aqui que existe dois senhores, né, que disputam o coração do homem. Deus e Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, né? Gente, é muito sério isso. Então, Deus não está em nenhum momento, a Bíblia em nenhum momento está dizendo que você não pode ser rico, que você não pode ter prosperidade. Pelo contrário.
Deus quer te dar muita prosperidade, porque Ele é o dono do ouro e da prata. O problema é o nosso coração quando está apegado, ou quando a gente entra em situações que desonram o Senhor para a gente poder obter dinheiro. Então isso aqui que entristece o Espírito Santo, tá? E aí a gente vai aprofundar isso mais depois. A Bíblia está repleta de história de pessoas que mantiveram Deus em primeiro lugar. Vamos falar aqui sobre algumas pessoas que mantiveram Deus em primeiro lugar para relembrar, né, a nossa mente em suas vidas, a despeito do preço a ser pago. É um preço a ser pago para honrar o Senhor. Abraão se dispôs a sacrificar o seu filho, né? Mas não se atreveu a deixar de dar a Deus o primeiro lugar. Quando Deus fala para Abraão assim, preste atenção, Abraão, você vai gerar. Você vai gerar um filho e ele será pai, ele será... É o fruto de muitas nações que virão através dele. Tá bom. Deus deu o filho a Abraão. E agora Deus fala assim, me dá esse primeiro fruto para mim. Tá conseguindo entender agora essa lógica agora que eu vou falar para vocês? Então, quando Deus está pedindo o primeiro fruto para ele, por quê? Porque através de Isaac, todas as nações seriam abençoadas. Porque era o primeiro fruto de Abraão. Então, Abraão, na sua obediência, entendeu que Deus estava pedindo o primeiro fruto. Por quê? Porque eles já praticavam isso. Percebe agora? Eles já praticavam a lei das primícias. Vou entregar meu filho ao Senhor. Deus proverá. Então Deus queria ver o coração de Abraão, se ele estava disposto àquilo ali. E ele sacrificou. Vou sacrificar o meu filho. Mas quando chegou no momento de imolar a criança, Deus falou assim, Abraão, não precisa, já entendi o teu coração. Você está disposto até a sacrificar ele por mim, já entendi. Então, eles tinham essa prática, né? E tem até hoje, tá? O povo de Israel, em sentido de primícias das coisas, né? Até hoje eles têm a prática das primícias, de tudo que eles recolhem. Enfim. Então, a Bíblia está repleta de história. Outra história. José foi para a cadeia. José foi para a cadeia. Por quê? José sacrificou o quê, gente? Ele era um homem íntegro, temente a Deus. Então, José foi para a cadeia para não pecar contra Deus numa relação adúltera. Ei! Olha que profundidade. Então, adorar a Deus vai muito além do que vãs repetições, do que levantar as mãos, do que ir para o culto. Eu adoro a Deus quando eu rejeito uma relação adúltera. Então Deus está falando aí. Eu adoro o Senhor aqui. José adorou a Deus quando ele foi para a cadeia. Ele foi para a cadeia, ele foi para a prisão. Deus está falando com você. Para não pecar contra Deus numa relação adúltera. Ai, pastora. Ai, gente, eu não aguento, né? Sabe como é que é? É ir para a prisão. É matar a si mesmo para adorar a Deus. Outro exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados numa fornalha por recusarem-se a dar a uma estátua o lugar que pertence só a Deus. Nabucodonosor falou só, a partir de agora, todo mundo que está aqui, eles estavam no cativeiro, eles eram cativos, né? Estavam adorando, estavam servindo a Nabucodonosor naquela época. E ele falou só, vamos construir uma estátua. Todos na hora da adoração tem que se curvar essa estátua. Aquele que não se curvar tem uma fornalha preparada para te jogar lá dentro. Então aqui eles foram lançados numa fornalha por recusarem a dar uma estátua ao lugar que pertence só a Deus. Então, gente, a adoração é muito profunda, né? Outra coisa, Daniel foi lançado numa cova de leões pela decisão de manter a Deus em primeiro lugar. Então a gente vai lendo essas histórias aqui e a gente pensa que isso aqui foi só para aquele tempo, né? Só esse povo aí que era maluco, que do Oriente, não, gente. É o nível de adoração que Deus quer de nós,
né? Então, preste atenção. E aqui a gente está falando sobre uma adoração que vai muito além, que é primeiro lugar. Então, todos esses homens aqui, eu estou contando essa história para mostrar que eles deram o primeiro lugar a Deus. Estes são exemplos positivos que nos inspiram a seguir as mesmas pegadas do que agiram do modo correto. Mas também há os exemplos negativos, né, de pessoas que não fizeram de Deus o primeiro em sua vida e tornaram-se um exemplo a não ser seguido. Tá? Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, para pensar, vai ter um momento que vai apresentar uma situação para você e você vai ter que tomar uma decisão. Eu estou honrando a Deus nisso aqui, em primeiro lugar? Sim ou não? Não, não estou honrando. Não estou honrando a Deus. Então, para pensar nesse momento. E Deus, ele não vai deixar de recompensar você pelaquela decisão de honrar ele em primeiro lugar. Ok? A gente vai ver aqui um exemplo, né? Também, mais aqui na frente. Quando damos a Deus o primeiro lugar, não nos frustramos. Pelo contrário, há um sentimento de realização em nosso interior. Gente, isso é incrível. Quando você tem certeza que Deus está em primeiro lugar ali em tudo, há um sentimento de realização em nosso interior, que testifica de fato, fomos criados justamente para isto. Sem Deus em primeiro lugar, há um desequilíbrio em nossas vidas. Perdemos o propósito da nossa existência. Há um desequilíbrio, né? Então, as primícias, ela tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, ela tem aí a sua mensagem para nós. Ela não morreu, não perdeu-se porque agora a gente está na Nova Aliança, né? Muitas pessoas às vezes questionam assim, qual é a base do Novo Testamento? Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. Na igreja neotestamentária não se guardava mais a lei de Moisés, com o peso das ordenanças que ele tinha no Antigo Testamento. O Concílio de Jerusalém deixou claro que não havia encargo algum a ser imposto aos gentios, além aquelas quatro áreas, né, mencionadas, que é a abstinência da carne, né, sufocada, do sangue, do sacrifício, da prostituição. Isso não quer dizer que depois do concílio da igreja não precisasse de mais nenhuma instrução ou doutrina. Não, as coisas continuaram, tanto que o Novo Testamento foi escrito. Senão, olha gente, não precisa escrever não, precisou escrever para as doutrinas continuarem sendo observadas, né? Aquilo limitava naquele momento a herança mosaica ser passada aos gentios. Então, tem um estudo mais profundo sobre isso, né? A gente não vai aqui desenvolver, mas você tem esse livro, depois que você comprar, Uma Questão de Honra, do pastor Luciano Subirá, para você aprofundar nesses ensinos. Eu estou aqui trazendo para você como que adorar a Deus vai além do que a gente pensava, que era só estar na igreja, estar servindo, estou no caminho. Vai nos todos os detalhes, tá? Os israelitas, eles receberam do próprio Deus a ordem de consagrarem a ele os primeiros frutos do ventre das suas mulheres, tá? Do ventre dos seus animais e também dos frutos da terra. Foi uma ordenança de Deus. Na hora da colheita, os primeiros feixes pertencia a Deus e deveria ser apresentado pelo sacerdote perante o Senhor. Então, ele escolhia o primeiro feixe, por exemplo. Vou colher o milho, né? Vou colher lá qualquer que fosse a plantação. Eu pegava assim os primeiros feixes, né, na mão, peguei e levava ao sacerdote como oferta, numa oferta de movimento. Destes primeiros frutos também era feita uma oferta de cereais. Portanto, Paulo estava ensinando que ao santificar a primeira parte, a mais importante, tá? Então, aqui eu estou falando de primícias. Eles levavam dos primeiros frutos da terra também.
Mas dentro desse primeiro fruto, preste atenção, dentro da primeira colheita, minha primeira colheita, eu colhi aqui, vamos botar assim, maçã. Colhi aqui maçã. Essa primeira colheita aqui, eu vou ofertar. E dentro dessa primeira colheita, eu tirava um feixe. Eu tirava um pouco, que eram as primícias, que eu levava para o sacerdote. Entendeu? Para o sacerdote. Como primícias daquela primeira colheita. Então, Paulo, ele estava ensinando que, ao santificar a primeira parte, a mais importante, você santifica também o restante, que vem depois dela. Quando alguém santifica as primícias, os primeiros frutos, santifica também tudo que depois seria feito com a colheita. Vou vender, vou negociar. Tudo aquilo ali estava consagrado, porque eu consagrei o primeiro fruto. Quando alguém santificava as primícias, os primeiros frutos, santificava também tudo que depois seria feito, incluindo a massa da oferta de cereais e dos pães que eles comeriam depois. Tudo que ficava no celeiro, tudo que ficava guardado para os anos que viriam, né, que não teria colheita, tudo era santificado quando eles davam os primeiros frutos ao Senhor. Uma outra ilustração também é apresentada para fortalecer o entendimento desse princípio. Se a raiz, que é a parte mais importante, que surgiu primeiramente na formação da planta, ok? Então, a raiz é a parte mais importante que surge na formação da planta. Se essa parte for santificada, então os ramos e tudo que surgir dela também serão santificados. É uma lógica, certo? Ao contrário também. Se eu amaldiçoo, preste atenção. Se eu não honro, tudo que for vir a partir dali tem prejuízo. Estão pegando isso aqui? E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de tudo. Negócios. Vai pensando aí. Tudo que pode ser filho. Ah, eu fiz 2, 3, 4, 5 abortos antes de ter o primeiro filho, né? Fui tirando a criancinha do ventre. Como você pensa que está essa terra, que é o seu útero espiritual, como é que ela está? Né? Parou para pensar? Todos os que vêm sendo gerados ali, como é que fica? Então, por isso que dentro do mapeamento a gente vai vendo essas coisas, a gente vai cancelando, a gente vai pedindo perdão a Deus e orando nesse sentido. E muitas coisas são destravadas. Muitas coisas são destravadas na vida daqueles descendentes, tá? Então, olha quanto que é profundo isso. Se santificarem ao Senhor as primícias da sua renda, estariam santificando o restante da renda que ficava em suas mãos. Por isso, Deus poderia fazer com que se enchesse fartamente seus celeiros e transbordasse de vinho seus lagares, né? Os seus celeiros transbordarão na provisão do Senhor. Aí a gente canta esse negócio, né? A gente canta esse louvor. Os gafanhotos jamais possuirão aquilo que o Senhor dá, os céus. Mas aí eu não tô vendo essa provisão dentro da minha casa. Eu não tô vendo esse negócio acontecer. Por que será? Porque não é somente erguer as mãos, gente. Adorar a Deus não é somente erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Vai mais além. Entendeu? Tá forte? Fala aí pra mim. Não é interessante esse estudo? Então, no final do nosso... já tem bastante gente inscrita, você se inscreve aí lá. Tá aqui na minha bio, já tá aberta a inscrição para você participar da imersão. Eu vou falar sobre os gafanhotos. Eu vou falar sobre o espírito de miséria, espírito de pobreza, espírito de mulambo. E no final, a gente vai estar fazendo uma oração para desligar. Se você teve envolvimento pelo mapeamento, por isso que é importante você preencher o mapeamento, você vai identificar, gente, tenho consciência que na minha família teve isso aqui. Então, você vai começar a mapear ali, para no final a gente orar e cancelar. E a partir de agora você
entender esse princípio e praticar na sua vida, tá? Isto não apenas explica o que são as primícias, mas também nos mostra o poder que elas têm de santificar o restante daquilo de onde foram tiradas. Ó. Vou repetir. Isso não apenas explica o que são as primícias, mas também nos mostra o poder que elas têm de santificar o restante daquilo de onde foram tiradas. Deus pediu que santificasse até os filhos. Lembra de Ana? Ana, o Cana, Eli. Ana não podia ter filho. Ana todo ano ia subir para adorar. E aí Eli fala para ela: mulher, tu tá nessa hora da manhã, né? Tu tá aí bêbada? Ela: não, Senhor. Esse meu choro, essa minha agonia aqui é outra coisa, tal. Eu não posso ter filho, tal. Ela conversou ali com ele e ele falou assim: então vai lá. Mas o texto mostra que quando Ana orou ao Senhor e falou assim: eu vou oferecer esse filho para servir ao Senhor, naquela época, né? Ela destravou uma chave das primícias. Foi tão abençoada que a Bíblia diz que ela teve muitos filhos. Se eu não me engano, acho que foram 7 filhos depois dele. Ela frutificou. Uma mulher que não podia ter nenhum, frutificou. Ela consagrou o primeiro bebê, né? E depois que ele desmamou, ela levou para ele servir na casa do Senhor. Então, olha a importância de você levar teu filho, apresentar ao Senhor, né? Quando a gente leva a criança para apresentar a Deus, você está apresentando aquele fruto. E, gente, existe algo muito especial com a criança que é primogênito, né? Tem alguém aqui que é primogênito? Foi o primeiro fruto da sua mãe e do seu pai? Coloca aí, eu. Existe uma promessa dentro no mundo espiritual muito forte para com os primogênitos. Tanto de bênção, quanto também de maldição. Tá? Quando ele vai servir, né? Não quer saber de Deus. Olha, eu aí, ó, Juliana. Tem uma promessa para os primogênitos, né? Isso aí, ó. Deus vai... Por quê? Existe uma lei que Deus falou aqui, ó. E a lei era que os primeiros frutos do ventre de suas mulheres, do ventre dos seus animais e também dos frutos da terra deveriam ser entregues ao Senhor. Na hora da colheita, o primeiro filho, né, os primeiros frutos, né, feixes, deveriam ser levados ao sacerdote. E a criança também, ó, eu. Então tem uma bênção sobre a sua vida no mundo espiritual, tá? Muito grande. Numa oferta de movimento. Então, gente, olha quanto ensino que a gente vai aprendendo aqui. Agora eu vou falar mais sobre os primogênitos, né, dentro da imersão, mas a bênção que existe sobre vocês, né, todos os filhos são abençoados, mas por essa primícia que Deus pediu, e pela aquela matança. Por quê? Quando Deus abençoou, né? Preste atenção. Quando Deus manda Moisés falar com o faraó, ó, solta o meu povo. Por quê? Porque esse povo, Israel, é a minha primícia. Ele é meu. Por que Israel é minha primícia? O que eu falei lá no início? Que Abraão, o quê? Consagrou Isaac. E o que Deus falou? De Isaac viria todo o povo da terra. Seriam abençoados a partir das primícias de Abraão, que é Isaac. Então, aquele povo que estava no cativeiro era primícias de Deus. Deus falou, fala lá para Moisés que eles são meus, para Josué, ou melhor, para Faraó. Fala lá para Faraó que esse povo que está no cativeiro é meu. Então, para ele soltar. Aí a gente conhece a história que Faraó não vai soltar no primeiro momento, no segundo momento, e vai uma praga, e vai outra praga. E qual foi a última praga, gente? Quem lembra aí? A última praga que Deus feriu, que aí Faraó
sentiu na pele. Sentiu no coração, na alma, melhor. Sentiu na alma. Na pele, todas as outras ele sentiu, né? Qual foi? Onde Deus tocou, ó. A morte dos primogênitos. Os primogênitos, Juliana, Jaqueline. Olha aí. Quando tocou nos primogênitos, quando eles saíram dali, quando eles conseguiram sair dali, Deus fez uma aliança com o povo. Falou assim, todos os primogênitos que nascerem agora são meus. Eu vou consagrá-los. Eu vou consagrá-los. Então, gente, essa lei ela é perpétua, ela não mudou. Se você olhar para a vida de uma pessoa que é primogênito, para reparar. Geralmente eles são muito diferentes dos outros em termos de prosperidade, de bênção. Vai fazendo essa análise, né? E também quando eles estão lá no mundão da perdição. Então o diabo ele tem uma sede, uma fome muito grande pelos primogênitos no sentido da gestação. Então toma cuidado com isso, né? Então quando eu provoco uma, não vou falar o nome aqui, né? Uma retirada de uma criança primogênita, eu estou consagrando ou desconsagrando todos os outros que virão. Uma Thalita, esse negócio é forte. É só você olhar a história de cada um. Tá? Então a gente ora, a gente cancela, a gente renuncia quando a gente tem entendimento disso. E reivindica as bênçãos através da cruz. Por isso que a cruz, gente, a cruz ela é um depósito. Ela é um depósito de bênçãos, de promessas, de vitória, de tudo ali. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, tá lá. Mas não é automático. O que você recebe de automático é a tua salvação. Mas os benefícios da cruz que estão lá pra gente poder usufruir, você tem que ir na cruz. E eu ensino isso aqui, né? A morte do primogênito. Entendeu, gente? Profundo esse ensino, não é? Então compartilha essa live depois com muita gente. E a gente vai finalizar aqui a oferta de Caim e de Abel. Por que Deus rejeitou um e não aceitou o outro? Vamos ver aqui. O diferencial encontrado nas ofertas de Caim e Abel está diretamente ligado à entrada das primícias. Pegou agora? Um ofereceu as primícias, o outro não. E eles sabiam dessa lei já. Entendeu? O diferencial encontrado nas ofertas de Caim e Abel está diretamente, né, ligado à entrega das primícias. Muitas pessoas acreditam que o erro de Caim foi trazer uma oferta dos frutos da terra, ao invés de ofertar um cordeiro, né, uma tipologia do Cristo, do sacrifício de Cristo. Mas o autor fala, e eu também penso assim, né, que este seja o verdadeiro problema. Mas eu não penso que este seja o verdadeiro problema, né? Porque algumas pessoas acham que deveria ser um cordeiro que tipificava, né, Jesus. Ele pensa que não deve ser esse o problema. A lei das primícias fazia com que cada um trouxesse dos primeiros frutos do seu trabalho. Então, se o meu trabalho era trabalhar com lavoura, era trabalhar com fruto, então vou trazer o primeiro fruto daquilo que eu faço, tá? Ao invés de ofertar um cordeiro, a lei das primícias fazia com que cada um trouxesse os primeiros frutos do seu trabalho. E a Bíblia nos revela qual era o trabalho de cada um deles. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Logo, as primícias de Caim teriam que ser do fruto da terra. Tá tudo bem aí, tá? Tá tudo bem. Então a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel e a oferta correta. A oferta correta. E a primícia, né? E a primeira menção das primícias nas Escrituras é encontrada justamente nessa oferta. Aonde nós encontramos esse termo e essa fala sobre primícia? Justamente nesse momento aqui dessa oferta que Abel faz. Gênesis 4:3, deixa eu ler para vocês. Aconteceu que no fim de uns tempos,
trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Presta atenção no termo. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Uau! Então Abel, ele trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse, enquanto que Caim, no fim dos tempos, ou seja, depois que passou um tempo, ele colheu, já tinha colhido, dá a entender, né? Que ele já tinha colhido, que ele já tinha feito o que tinha que fazer e foi fazer a sua oferta. Ao passo que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, ou seja, do melhor. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então aqui diz que Deus agradou de Abel e da oferta, né? Muitas vezes nós estamos levando oferta e Deus não está se agradando dessa oferta. E nem de você, né? Então, olha quanta. Por quê? Porque a oferta, ela precisa ser feita com entendimento, com honra. Será que o que a gente tem ofertado a Deus, e aqui eu não estou falando só de dinheiro em espécie, estou falando de tudo, né? Primícias de tudo. Será que Deus tem se agradado? Será que a gente tem feito essa oferta de modo inteligente e de honra? Então, começa a pensar, né, sobre isso. Já que Deus está nos usando aqui para falar isso para você hoje. Independente do que seja, esses tempos, a Bíblia se refere tempos de colheita, de oferta, tá? Então, preste atenção. Por outro lado, note quando foi que Caim trouxe a sua oferta ao Senhor. No fim dos tempos, nos fins de uns tempos, independentemente do que seja estes tempos, a Bíblia se refere tempo de colheita de ofertas. O fato é que Caim não honrou a Deus com seus primeiros frutos. A entrega das primícias é uma forma de se reconhecer a Deus em primeiro lugar. Por outro lado, deixá-lo para o fim significa não dar a ele o primeiro lugar. Entendeu? Então a gente chega em tudo que a gente faz, né? Eu começo a live aqui, eu oro ao Senhor, entrego ao Senhor. A gente chega no trabalho, a gente honra o Senhor, né? A gente chega com o nosso pagamento, a gente honra o Senhor. Então tudo honra o Senhor, em primeiro lugar. E o Senhor não aceitou isso de Caim, assim como ele não aceita isso de nós hoje. Se Caim não soubesse a forma correta de oferecer algo ao Senhor, ele não poderia ser culpado. Mas ele sabia a forma correta de se ofertar. Vamos ver aí essa conversa que está lá em Gênesis 4, que diz assim, ó, preste atenção. Irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Quando Deus rejeitou, falou assim, ó, não aceito, né? A Bíblia diz que ele irou-se, porque Deus não aceitou, e caiu o semblante dele, ele ficou irado, ficou com raiva. Sabe uma pessoa que está irada? Você vê pelo semblante dela que o semblante dela cai. Então lhe disse o Senhor, Caim, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procedes bem, não é certo que serás aceito? Se você fizer a coisa certa, você não vai ser aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumprir dominá-los. Aqui é uma outra pregação que eu sempre faço sobre o pecado, né, que bate na nossa porta e a gente que tem que dominar. Então, o Senhor falou que Caim sabia que se ele procedesse bem, seria aceito. Então, aqui o texto mostra que ele sabia. E que se ele procedesse mal, o pecado estaria à sua porta. Abel procedeu bem ao fazer de Deus o primeiro e ao trazer as suas primícias. Enquanto que Caim procedeu mal ao deixar Deus por último, para o fim. Eles não fizeram isso acidentalmente, e sim por conhecerem o que Deus esperava deles. Então, gente,
Thalita, por que o ímpio está prosperando? Né? Vou falar isso também dentro da imersão. Por que as pessoas prosperam? Porque existe uma lei espiritual na humanidade sobre a promessa de bênção. O sol e a chuva caem para todos. Se aquela pessoa entendeu sobre essa honra, sobre essas premissas, ela vai ser abençoada, porque isso não tem a ver com salvação. Isso tem a ver com prosperidade. Quando eu falo aqui sobre vida plena, né? Que eu chamo o meu ministério de vida plena, por quê? Porque eu quero ensinar você a chegar nesse lugar. Então, quando eu trago um estudo sobre esse para você, é para mostrar para você que não adianta a gente ficar em rituais e tradições. Adorar a Deus vai além do que ritual e tradição. É compreensão, é prática, é colocar em ação. Enquanto eu não colocar em ação aquilo que eu estou aprendendo aqui, eu vou ficar na mesmice, eu vou ficar na mediocridade, na média. Eu não vou crescer, eu não vou desenvolver, porque é prática. Se você não plantar essa semente aí, ela não vai germinar. Você tem uma semente na mão de um fruto para plantar. Quando ele ficar ali na prateleira, não vai germinar. Mas quando eu planto essa semente no reino, ela vai florescer. Quando eu planto essa semente na terra, ela vai dar fruto. E não importa se você é expert, se você é engenheiro agrônomo, se você sabe, você entende tudo de semente, tarará, não. Ele pode entender tudo de semente. Se ele não plantar, não vai colher. Então, gente, é isso. É prática. Tá? Semente de bênçãos. Na verdade, a entrega das primícias é uma semente que dá acesso às bênçãos de Deus. O Senhor fez uma promessa a Abraão e a sua descendência. Mas como Paulo escreveu aos Romanos, a forma de santificarmos o restante de alguma coisa é santificando ao Senhor as suas primícias. Portanto, Deus, que se move por seus princípios, pediu a Abraão as primícias da sua descendência, Isaque. Depois, ele passou a defender toda a descendência. Como ele entregou Isaque lá atrás, então Deus defendeu toda a sua descendência e defende até o dia de hoje. Israel é defendido por Deus. Ai daquele que se levanta contra Israel. Entendeu por que Israel é protegido? Porque Isaque entregou lá atrás toda a sua descendência. Né? Veja, e aí tem outros pontos aqui. As consequências espirituais. E depois também fala do primeiro dia. Gente, eu vou ensinar, tá? Como que você faz... como que você oferta as suas primícias, né? Eu vou ensinar na imersão para você que vai estar lá. Tá? Thalita, como que eu faço? Eu entendi, então. Como que eu posso praticar nos dias de hoje, né? Então, eu vou ensinar melhor para vocês. Já são 7h24. E lá a gente vai ter um entendimento, que a gente vai ter mais tempo, né? Como praticar as primícias hoje. Então, dentro da imersão, eu vou trazer esse entendimento para você. Thalita, não vou poder estar na imersão nesse dia, porque eu tenho um compromisso. Gente, a minha orientação para você é o seguinte... Adquire o link, porque você vai ter acesso a 1 ano, né? A 1 ano para você assistir. Vai estar todo o material lá, apostila, e vou deixar também livros. Eu vou ver se eu consigo esse livro aqui, ó. Juliana tá colocando aqui. Esqueci de fixar, deixa eu fixar esse. Tá? Ó. Valor do dinheiro, adoração, imersão, link na bio. Você vai ter todo esse material. Eu vou ver se eu consigo esse livro aqui em PDF. Depois, Juliana, você me fala se a gente consegue. Uma questão de honra. Pra gente colocar também dentro da imersão. E aí, gente, é isso. É conhecimento e prática. Eu comecei a mudar a minha história do entendimento com dinheiro porque eu não tive. Eu não tive educação financeira. Eu não tive igreja para me ensinar sobre isso, né? E não é porque a igreja não quis, é porque às vezes não sabe mesmo. Não tem entendimento nessa área, é um entendimento muito profundo para você buscar. Só que quando você ensina algo desse nível, você ajuda o povo a prosperar. Estou falando de riqueza. Riqueza é outro nível que eu vou explicar aqui na imersão. Como que você fica rico. A imersão é para te ensinar você a prosperar cada vez mais. Também vou te dar ensino como você vai enriquecer. Tá? Então... é muito mais além do que a gente possa pensar. Quando a gente consagra os primeiros frutos a Deus, em tudo que a gente for fazer,
a gente consagra ao Senhor, todo o restante está sendo abençoado. Aquela venda, aquilo que vinha da venda, vai embora. Entendeu? Então aqui eu vou ensinar como praticar as primícias no dia de hoje, né? A orientação. Onde devemos entregar as primícias? Também vou ensinar isso aqui dentro da imersão, tá? Que Jesus te abençoe. É um assunto, né, para você reveja essa live novamente. Põe lá, quando ela estiver no YouTube, que lá você consegue até acelerar um pouco mais, né? E se você quiser. Então, é isso. É prática. Sai do ritual. Sai da mesmice. Começa a ir para a prática. Começa a colocar em prática essas coisas. E você vai fazer uma prova com Deus. É o único texto que está lá em Malaquias 3:10 que Deus fala assim: fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Se eu não vou abrir, né, as janelas do céu, abençoar, prosperar, não é, gente? É tão profundo quando a gente entende que tá tudo aqui nas Escrituras, porque a Bíblia, gente, ela não é um livro apenas, ela é espiritual. A Bíblia, ela não pertence à religião, preste atenção. A religião pegou a Bíblia para ser a sua base de fé. Religião não é Bíblia. Deus não tem compromisso com religião. Thalita, Deus não tem compromisso com placa. Deus não tem compromisso com aquilo que o homem está falando. Deus tem compromisso com isso aqui, com o que está escrito aqui. Então qualquer religião pode pegar a Bíblia. E tem religiões de raiz até africana que usa a Bíblia para ser abençoado, para ser próspero. Porque isso não tem a ver com salvação. Salvação é outra coisa. É você entender que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, que você somente vai adorar Ele, e você confessa isso, e a parte dali muda a sua história. E serve a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ponto. Agora, isso aqui que é o poder de Deus. Isso aqui que é a palavra de Deus. Então, sai dos quatro cantos da religião. Você está ali dentro para você se juntar ao povo, para você orar com eles, para você estar em comunhão, servir a Deus. Mas denominação não é Bíblia. Não é poder de Deus. Denominação, religião foi criada pelo homem. Entendeu? Amém? Então busque conhecimento para você romper. Eu fui rompendo em muitas áreas da minha vida porque eu saí para buscar conhecimento. Eu saí para entender por que as coisas ainda continuam repetitiva. Tá repetindo, por que a minha vida, por que minha família, por que isso. Gente, a gente está aqui, né, nos nossos rituais religiosos, somos dizimistas. O que está acontecendo? Então Malaquias 3:10 fala assim, ó. Vou terminar com esse texto. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Antes eu vou falar aqui. O roubo contra Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Preste atenção. Malaquias 3:6, eu vou terminar com esse texto, tá? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Existia uma lei, é a oferta de tudo. Eles não estavam cumprindo os mandamentos. Com maldição, vocês são amaldiçoados. Porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova. Olha aqui, gente. O único texto na Bíblia que Deus fala assim, me põe à prova. Fazei prova de mim. Imagina você provar Deus. Ó, fazei prova de mim.
Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e se eu não lhes abrir a janela dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra. Então, vou falar sobre o devorador na imersão, tá? Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícia, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, reveja. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, vamos nos rever, ver se não for outros momentos que a gente desonrou a Deus. Quando a gente comeu o fruto que era do Senhor. Quando a gente jogou fora. E eu falo não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de tudo. Quando você jogou fora aquilo que era do Senhor e agora você está num aprisionamento espiritual, né? Quando você retirou aquela herança que era do Senhor do seu ventre e agora você... Entendeu? Então, é muito profundo. Então, gente, reveja essa live. Que Deus te abençoe. Sexta-feira, 6:30 da manhã, sexta-feira, a gente está numa sala de guerra. Sala de oração de guerra, onde aqui eu oro e a gente faz orações de renúncia. Gente, nessa sexta-feira, eu passei um PDF que está aqui no Telegram, tá? Esse PDF, você vai preencher e vai escrever ali tudo que você lembrar sobre heranças espirituais que você herdou, heranças que você provocou e heranças lançadas. Mantalita, onde está esse PDF para que eu possa imprimir e preencher? Tá aqui no Telegram e a gente vai colocar no grupo. A gente também tá tendo um grupo agora que é uma comunidade no WhatsApp, tá? Chama a Juliana aí para você entrar na comunidade. A gente vai colocar, se der, Juliana, não sei se tem como colocar lá no Telegram para entrar nessa comunidade. E aí na comunidade você coloca esse PDF lá de novo, tá? Que tá lá pro pessoal preencher. Para sexta-feira a gente vai fazer oração, gente, de renúncia, de quebrar todo espírito de maldição que tá sobre a sua vida, tá? Sexta-feira agora. Então, preenche, vem comigo, em nome de Jesus, tá? Vou orar aqui pra gente concluir essa live. E qualquer coisa pode mandar mensagem pra mim. Se você quiser mandar um testemunho, quiser falar pra mim alguma coisa, manda testemunho, gente. Do que Deus tá destravando, que Deus tá fazendo. Também faz comentário na live, quando ela estiver salva lá no YouTube. Você comenta aqui no Instagram, porque depois eu removo do Instagram a live. Comenta lá no YouTube pra poder ter movimento lá, tá? E dá o like lá. E compartilha. Me ajuda pra gente crescer esse canal lá também, tá bom? Senhor, nós te glorificamos, Pai, por essa manhã tão preciosa desse entendimento. De honrar o Senhor em todas as coisas. Pai, que possamos crescer nesse entendimento, Senhor. Que Senhor, todo apego, Senhor, no nosso coração seja removido. E que o nosso coração seja teu. Quando o Senhor falar conosco, Senhor, pra gente abrir mão de coisas que às vezes a gente está apegado àquelas coisas. O Senhor já falou, abre mão disso, porque eu quero o teu coração, eu quero as tuas primícias. Senhor, que nós possamos entender isso na nossa caminhada cristã, porque eu sei que muitas coisas vão destravar na nossa mente, vão destravar na nossa caminhada, vão destravar, Senhor, no nosso ministério, em nome de Jesus. E eu oro agora por cada um que aqui esteve comigo, Senhor, até agora. E para aqueles que estão entrando pelo YouTube, que o Senhor prospere a vida deles. E que essa palavra seja um divisor de águas, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus abençoe vocês, gente querida, que entrou aí agora, que entrou. Assiste essa live, ela tá poderosa e tá transformadora, tá? Deus te abençoe.